caminho. Dito isso, Guilherme Gonçalves, queria sua opinião a respeito do clássico de ontem, essa vitória de 2-1 do Atlético diante do Cruzeiro. Primeira coisa, Gris, não discordando de você, mas só fazendo um retoque dentro do que eu vejo. E eu acho que não é eu não vou nem estar indo de encontro, eu acho que é até complementar. Mas a temporada, ela vai ser muito ingrata esse ano, e muito ímpar, a gente vai ter que ir tateando, porque é justo você falar que a gente está no início de temporada e que isso influencia na qualidade, na competitividade das equipes. Porém, quarta-feira começa o Campeonato Brasileiro. Quarta-feira é final de Campeonato Brasileiro, porque toda rodada vale o mesmo ponto. Então, são 38 rodadas e cada rodada é decisiva. Então, por mais que exista essa lógica, eu tô com você, os times precisam acordar, porque quarta-feira já começa a se decidir um título. Vamos lá, sobre o jogo de ontem, vamos lá, começa a analisar o Cruzeiro ou o Atlético? O jogo como um todo. Depois a gente vai separar a análise aqui, eu vou trazer os treinadores e a gente separa um pouco a análise. Cara, sobre o jogo, o primeiro tempo do Galo, mesmo perdendo, foi o melhor tempo do Galo no ano. Até começar o segundo, que aí foi o melhor tempo do Galo no ano. Então, o que isso quer dizer com isso? Que o Atlético foi muito bem como um todo no jogo, enquanto o Cruzeiro apresentou uma postura apática, uma postura frouxa dentro de campo. Alguns jogadores eu acho que representam dificuldades táticas, como por exemplo o William, é um problema. A liberdade defensiva que o William proporciona para os adversários é um caminho que os times vão explorar, os adversários vão explorar as fraquezas, isso daí é o básico do futebol. O Fabrício Bruno não tinha necessidade nenhuma de ficar forçando essas bolas longas, a bola que ele tenta atravessar. O Cruzeiro tinha acabado de tomar um gol, é o momento de abaixar o ânimo, jogando fora de casa, não tinha necessidade do Fabrício Bruno forçar aquela bola, e é um problema crônico dele, um zagueiro que eu defendo muito, inclusive na seleção, mas todo mundo tem algo a melhorar, e o Fabrício precisa melhorar isso. Agora, a principal deficiência do Cruzeiro, para mim, é sem dúvidas a postura. É um time que ainda sente demais os jogos grandes, é um time que em vários momentos é frouxo, é um time que em vários momentos é mole. Para mim é uma herança ainda do ano passado, uma equipe que se acomodou em vários momentos em não brigar pelo título, mas o que der deu, vamos brigar por vaga, e esse sentimento manso ainda persiste dentro do grupo, e por isso precisa melhorar. Eu acho que técnica, taticamente é um grande time, tem ainda margem para evolução, é óbvio, mas essa postura frouxa tem que acabar no Cruzeiro. Eu espero firmemente que o Tite consiga resolver essa situação. É um time que sofre demais nos jogos grandes. E o Galo entrou com tesão lá em cima no jogo, pra dentro, botando na mesa, buscando o jogo. Os jogadores grandes do Galo apareceram, enquanto no Cruzeiro só o Caio Jorge botou a cara. O Dudu, partida fenomenal de quem pra mim é o melhor jogador do Galo, desde o final do ano passado. O cruzeirense pode ficar bravo, né, porque o Dudu não rendeu no Cruzeiro, o Cruzeiro até paga uma parte do salário do Dudu. Mas, até rendeu, eu acho. No Cruzeiro, Dudu sim. foi o melhor jogador do Cruzeiro estadual, até ele sair. Pra mim foi. Foram escolhas que foram feitas, né? O Jardim tinha a chave da casa e foram decisões que foram feitas, ponto. É que no final foi bom pra todo mundo. O Dudu é o melhor jogador do Atlético nesse começo de ano pra mim. O Scarpa foi o melhor assistente do Galo no ano passado, por acaso deu assistência pro gol. O Hulk foi o artilheiro do Galo no ano passado, por acaso fez um golaço. Gente, futebol não tem mistério não, cara. Quem é bom é bom. Quem é bom é bom. Quem é ruim. E ponto. Ponto. Um bom coletivo vai potencializar o bom e vai ajudar o ruim. Mas uma coisa não muda, irmão. O Hulk em campo vai entregar mais que o Rony. O Scarpa em campo vai entregar mais que o Igor Gomes. O Fagner em campo vai marcar melhor do que o William. O Gerson em campo vai proporcionar mais do que o Wanderson em campo. São questões, cara. É natural. É claro que o futebol não é uma ciência reduzida a pequenos contextos, é uma coisa geral, global, mas aconteceu que ontem os jogadores grandes que o Galo tem abraçaram o jogo. Enquanto o Matheus Pereira, mais uma vez, passou batido num jogo grande. O Caio Jorge fez o seu gol, mas o time do Cruzeiro sentiu a partida. E isso tem sido sintomático. O Cruzeiro sente as partidas grandes e precisa virar essa chave. Eu achei que era um problema que era alimentado pelo café com leitismo que o Jardim colocava nas entrevistas e tal. Eu não sei se isso tinha sido institucionalizado, mas a minha esperança, de fato, é que o Tite, que é um vencedor, reverta essa situação. Porque é um time que parece sentar nos jogos grandes e não conseguir reagir às partidas. Tem coisa para falar de maneira mais pontual sobre tática, até crítica à falta de resposta do Tite no jogo, mas eu vou mais à frente no programa, porque para mim a questão central do clássico é a falta de postura do Cruzeiro nos jogos importantes. Ô Amanda, queria sua opinião a respeito do jogo mais como um todo, antes da gente separar as análises de Atlético e Cruzeiro.
Mas, antes de mais nada, eu achei um jogo bom, assim, bem melhor do que eu imaginava, pelo menos, em termos de competitividade, briga, parte técnica mesmo, inclusive, dos dois lados. Acho que faltou um pouco o Cruzeiro competir em determinado momento, mas queria a sua opinião aí a respeito desse jogo, dessa vitória do Atlético. Gris, é por aí. Acho que o Cruzeiro tinha ali a seu favor a questão técnica, a questão de grupo, de equipe. E do outro lado, tinha um Atlético pressionado, em certo sentido, por conta de não ter ainda vencido na competição, mas tinha a seu favor a questão da vontade. Vontade essa que poderia o Cruzeiro também ter entrado para o campo com essa mesma vontade ou até mesmo superior à vontade do Atlético. E o que mais me incomoda é exatamente isso. A vontade sobrepor a qualidade técnica que tem a equipe do Cruzeiro. E isso ficou muito claro durante todos os 90 minutos. E aí eu concordo com o Presuntinho. Ainda quando o Cruzeiro vencia, porque foi para o intervalo, vencendo a equipe do Atlético, o Atlético foi melhor no campo. Porque teve atitude. Porque foi uma equipe que jogou junto, unidos. Ainda que, em algum momento do jogo, eles tenham também falhado e o Cruzeiro ter aproveitado essa falha do Atlético para poder abrir o placar numa bela transação entre Kaique, um belo passe também para a finalização do Caio Jorge, que foi muito frio e muito mérito de um atacante como ele. Não à toa, foi artilheiro ano passado em 2 competições. E aí veio o segundo tempo. Se a postura do Cruzeiro pode ter falhado na primeira etapa, ela deveria ter voltado para o jogo uma postura completamente diferente. Porque ali você não precisa ser tão gênio para saber que o Atlético viria para cima do Cruzeiro. Estava em desvantagem. Naturalmente, jogando dentro de casa, com a força do seu torcedor, você vai precisar se expor, como o Atlético precisou se expor, para buscar o empate, para tentar buscar uma virada. E aí é que precisa ser cobrada ainda mais atitude por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro não soube lidar com o placar a seu favor. E isso é atitude. Isso não é só questão técnica, não é só comportamento tático. E aí o Cruzeiro, mesmo tendo a vantagem, o Atlético voltou mandando na segunda etapa. Também, assim como terminou o primeiro tempo. Encontrou o primeiro gol, um erro onde o Cruzeiro está careca de saber que o lado direito é o lugar mais frágil dessa equipe. O Willian com muita dificuldade, Fabrício Bruno também a mesma coisa. Encontrou o primeiro gol do Atlético, um gol de empate, e ali trouxe a energia que já não faltava ao Atlético, faltava ao Cruzeiro. E aí eu pensei, agora vai chacoalhar o Cruzeiro. É a hora do Cruzeiro tentar sustentar sem se expor tanto, mas buscar ali a virada. Já que, naquele momento, o Atlético, a tendência natural é do Atlético vir ainda mais para cima. E o Atlético fez a sua parte, o Cruzeiro não. E acabou encontrando ali o segundo gol. O que mais incomoda nesse momento o torcedor cruzeirense, nós sabemos das limitações que o Cruzeiro ainda tem. É a questão comportamental, porque isso não é difícil de você conseguir em termos de Tite, seu problema está aqui. É muito diferente de uma questão técnica, é muito diferente de uma questão tática, onde você precisa trabalhar diariamente, é diferente de uma cobrança comportamental. E o Cruzeiro, acima de qualquer outra equipe do Campeonato Mineiro hoje, tem atletas experientes o suficiente para tomar a responsabilidade e falar que, vamos junto, mobilizar a equipe. E ontem, infelizmente, a gente não viu isso acontecendo. Eu detesto trazer os números, né? Porque vai trazer um número, a gente bota o número na tela e a galera faz a própria análise. Mas eu acho que trazer alguns números defensivos que eu separei do jogo de ontem é importante para eu poder chegar num ponto que eu quero. Foram 16 desarmes do Galo, 10 do Cruzeiro. 10 interceptações do Galo, 6 do Cruzeiro. 47 recuperações de bola do Galo somadas, 32 do Cruzeiro. 34 duelos no chão vencidos pelo Galo, 24 do Cruzeiro. Por que eu tô trazendo tudo isso? A impressão é de que tudo que tem a ver com disposição e entrega, o Atlético venceu. E eu acho que isso não pode ser aceitável. Eu posso aceitar ser pior, eu posso aceitar ser mais fraco, eu posso aceitar ser menos preparado. O que não é legal, não é legal, é péssimo pensar nisso. Mas de fato não é, o Cruzeiro não é menos preparado que o Galo, não é menos talentoso que o Galo. Na verdade, eu acho que tá à frente, inclusive, em tudo isso. Porém, claramente, na vontade, na entrega, no querer vencer um clássico, o time não quis. Tanto quanto o Atlético quis. E é o que eu falei ano passado sobre a Copa do Brasil. Eu falei que eu me preocupava antes do jogo. Que eu me preocupava do jogo contra o Corinthians. Que era o seguinte, pra ser campeão, Gris, você tem que querer demais. Porque é difícil pra cacete. E claramente o time do Cruzeiro tava feliz demais com a vaga na Libertadores.
E o Corinthians não, o Corinthians queria ganhar título. E por isso eu acho que fez diferença naqueles jogos, além do Dorival que engoliu o Jardim em leitura de jogo. Mas esse é um outro ponto. Então, cara, eu acho que a grande questão é, o Galo quis muito no jogo de ontem, e aí vamos ilustrar isso na prática. Falei dos números. De um desarme, o Cruzeiro constituiu o gol do empate. De uma interceptação, o Galo construiu o gol do empate. De uma interceptação, o Galo foi lá e construiu a sua virada. Então, do início da vontade que proporciona as ações defensivas, gerou-se a oportunidade do talento do Dudu resolver. Gerou-se a oportunidade do talento do Hulk resolver. Mas talento o Gerson tem. Mas talento o Caio Jorge tem. Mas talento o Pereira tem. Mas para que o talento tivesse a oportunidade de criar o lance ofensivo, eu precisei que os caras menos talentosos fizessem o trabalho duro para a bola chegar no Hulk, para a bola chegar no Dudu. O talento, sim, o talento vai ganhar certos momentos, mas eu preciso do trabalho, eu preciso do grupo, eu preciso da entrega, e eu não senti entrega da parte do Cruzeiro, pelo menos não do nível que eu senti entrega da parte do Atlético. O Galo engoliu o Cruzeiro no segundo tempo em intensidade, em correr, em se jogar na bola, em dar carrinho, na hora que precisava, até em dar porrada. O Galo claramente estava com muita vontade de ganhar o jogo, e o Cruzeiro não estava com essa vontade toda. Olha só, a gente vai continuar falando do clássico, falando do jogo de ontem aqui no Resenha da Fama, mas são 5